Olá, eu me chamo Soledade e sou de São Paulo e moro aqui já fazem 20 anos. E eu vim do Maranhão tentar a sorte na cidade grande. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Porém, para chegar onde estou, eu sofri bastante, ainda mais no começo, onde eu fui atormentada por aquele fantasma. Cheguei aqui em São Paulo em janeiro de 2001. Na época, eu era jovem e cheia de vontade de trabalhar. E como eu tinha vários cursos de culinária, logo arrumei um emprego, que foi como auxiliar de cozinha em uma pequena lanchonete. Pagavam pouco, mas dava para me sustentar. E foi nessa época que conheci o Pedro, que hoje é meu marido e pai dos meus 2 filhos. E assim como eu, ele também tinha um sonho de abrir uma lanchonete. Porém, com o pouco que ganhávamos, não daria nem para começar. E ficamos trabalhando ali por longos 5 anos. Até que tomamos coragem e começamos com o nosso próprio negócio. Primeiro, foi vendendo quentinhas na porta de casa. E com isso, nossa venda só foi crescendo. E depois de 2 anos, resolvemos alugar um ponto para abrirmos nossa lanchonete. E foi lá onde tudo ocorreu. Quem achou o lugar foi o Pedro. Ele conhecia a região mais do que eu. E por isso, foi fácil para ele achar um ponto. E pelo preço do aluguel, valia o investimento. E logo tratamos de reformar o local, pois estava tudo quebrado e quase que em total abandono. Mas depois de um reboco e uma boa pintura, estava como novo. E logo iniciamos a vender lá. E nosso negócio só foi prosperando. E com lucro, compramos coisas novas, como uma chapa e um grande freezer. E com o tempo, chamamos mais 2 pessoas para ajudarem a gente. E foram eles quem viram primeiro aquele fantasma. Nossa lanchonete abre às 4 da tarde e só fechava às 10 da noite. Porém, começávamos a fazer as coisas às 2 da tarde. E meus ajudantes sempre chegavam mais cedo que eu, pois antes eu tinha que sair do meu outro emprego, onde eu ficava até às 3 da tarde. E como eu já disse, foram eles quem viram primeiro aquele fantasma. Numa tarde, quando cheguei na lanchonete, vi meus ajudantes no portão, como se não tivessem entrado. Perguntei o porquê de eles estarem ali, e a Luzia, a minha funcionária, falou que eles viram um homem lá dentro assim que eles chegaram. Eu tomei um susto quando ela me disse aquilo, mas não achando que fosse coisa do além, e sim um ladrão, pois todo o nosso investimento estava lá dentro. E depois que eles me contaram aquilo, eu entrei desesperada. Porém, não tinha ninguém lá, e todas as trancas estavam fechadas. Mas a Luzia jurava que tinha visto um homem, e que ele estava de trás do balcão. Eu acreditei nela, pois não tinha motivos para ela mentir para mim, e trabalhamos aquele dia normal. Mas à noite, eu pedi ao meu marido para que dormíssemos ali, pois eu estava com medo que nos assaltassem. E meu esposo falou que tudo bem. E foi naquela noite que eu vi o mesmo homem que a Luzia viu. Como sempre, às 10 da noite, fechamos tudo, mas eu e o Pedro ficamos lá dentro. E na nossa lanchonete tinha uma pequena despensa que ficava nos fundos, onde não tinha nada lá. E foi lá que nós fomos dormir. Porém, antes nós fomos tomar banho. E foi aí
que eu vi aquele sujeito. Meu marido já tinha tomado banho e estava lá na despensa me esperando. Só que eu ainda estava no banheiro tomando o meu. E assim que terminei, eu fui saindo de lá. Foi quando eu vi a silhueta de uma pessoa andando na lanchonete. Quando eu vi aquilo, eu dei um grito: Pedro, tem um homem aqui dentro. Meu esposo veio correndo e acendeu a luz. E quando fomos ver, não tinha ninguém lá. Ele tinha sumido diante dos meus olhos. E não tinha por onde ele sair, pois onde ele estava, teria que pular o balcão e passar por mim ou pelo meu marido. Mas ele sumiu mesmo. Na hora, eu me arrepiei de medo e contei ao Pedro o que eu vi. E ele disse que devia ser o cansaço. Mas eu falei que não, pois estava ali, nitidamente, e não era uma miragem. E depois de me convencer que era coisa de minha cabeça, eu e meu marido fomos dormir. E na manhã do outro dia, aquele mesmo homem apareceu. E quem viu ele foi o Pedro. E só aí ele soube que eu não estava mentindo. Quando me acordei, meu esposo estava sentado, olhando para o corredor. Dei bom dia e ele logo me falou: Soledade, eu vi o mesmo homem que tu viu. E a partir dali, eu comecei a ficar com medo. E foi aí que o Pedro continuou a falar. Assim que eu me acordei, eu fui escovar meus dentes. Só que assim que eu entrei no banheiro, eu vi um homem sentado na privada. Eu avancei para tirar ele daqui, mas eu meio que atravessei ele e caí no chão. Quando fui olhar, não tinha mais ninguém no banheiro. Eu fiquei com muito medo quando ele me falou tudo aquilo, mas não falamos nada do ocorrido aos nossos funcionários, pois tínhamos medo que eles deixassem o trabalho. E apesar dos pesares, continuamos ali, mesmo sabendo do nosso estranho inquilino. Só que tudo ficou mais macabro quando ele começou a falar com a gente, e especificamente comigo, pois sou mais sensitiva para esse tipo de coisa. Numa noite de trabalho, eu escutei alguém falar assim: Me ajuda. Eu, achando que fosse meu marido, fui até a despensa, mas não tinha ninguém lá. Perguntei aos meus funcionários se eles ouviram algo, e eles disseram que não. Foi quando novamente eu escutei: Me ajuda. Eu então falei: Vocês ouviram? Alguém pediu ajuda. Mas meus funcionários me olharam estranho e até fiquei me sentindo mal, pois só eu estava ouvindo aquelas coisas. Mas eu descobri de quem era aquela voz, e foi uma sensação tão ruim que lembro até hoje. Numa outra noite, enquanto eu estava ajeitando as cadeiras da lanchonete para poder fechar, eu escutei novamente aquela voz: Me ajuda. Eu tentei ignorar, mas aquilo continuou clamando por ajuda. Foi então que me virei para olhar na direção de onde vinha aquela voz, e no canto da parede vi aquele homem em pé, olhando para mim. Na hora tomei um grande susto e, com um choque, eu desmaiei, mas logo vieram me acudir. E assim que tornei, eu contei tudo o que vi, e o medo tomou conta de nós, pois estávamos tratando de uma coisa do além. Porém, mesmo depois dessa minha terrível experiência, ainda continuamos ali por meses, pois tínhamos gasto muito dinheiro lá e não dava para sairmos logo de uma vez. E ainda escutamos várias vezes a voz daquele homem.
E foi só depois que juntamos uma grana boa que saímos dali. Abrimos nosso negócio em outro lugar, bem melhor e muito mais calmo. E nunca vimos nada por lá. Tempos depois, eu soube que no meu antigo estabelecimento ocorreram várias tragédias. Inclusive um homem se suicidou lá. Fiquei em choque quando soube daquilo e rezei por noites para que aquela alma conseguisse a salvação. E para mim, só restou o trauma de ver aquele homem olhando para mim.